numa das cartas de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4, a Bíblia diz que nos últimos tempos, alguns, olha lá, apostatarão da fé. Na verdade, há algumas maneiras de se apostatar da fé. Só que a coisa está bem aguda, está bem grave. O Espírito Santo, com E maiúsculo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de quê? Ensinos de demônio. Ensinos de demônio. O que o demônio ensina? O demônio, ele veio para quê mesmo? Na ordem: roubar, matar e destruir. O demônio veio para roubar, matar e destruir. Quando Jesus andava pela terra, operando maravilhas, pregando o Evangelho, eles diziam, até ver os milagres, eles diziam que Jesus era mentiroso, que Jesus era enganador. Após constatarem os milagres, passaram a dizer que Jesus os fazia, que Jesus operava esses milagres, porque havia nele um demônio chefe chamado Beelzebu. Antes dizia que era mentira. Esse ministério já enfrentou isso. No passado dizia: esse milagre aí, isso é mentira. Como não tem como negar, porque o cego, o leproso, o paralítico, e tudo comprovado com exames, os que foram curados aqui, a próxima, no retorno à igreja, vão trazer os exames comprovando. Então eles dizem que é obra de demônio. Olha o ensino do demônio como é que é. João capítulo 10. Alguém dizia assim, ó: por que vocês estão ouvindo a Jesus? Ele tem demônio. E aí o outro falou assim, outros, na verdade, no plural, ó: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Alguém perguntou. Quer dizer, sempre existiu e sempre vai existir a oposição à obra de Deus. Não é oposição ao Valdemiro, não. Valdemiro não é nada. Você nunca me ouviu falando que faço milagre. Hoje ouviu? A árvore é conhecida pelos seus. E foi assim que Jesus pregou. Eu fiz um desafio aqui, não fiz? Ajoelhamos e em silêncio Deus operou na vida de muita gente. Tem um monte que não conseguiu falar. Tem uma senhora que falou: é mais fácil receber do que contar. Quem ouviu isso? Quem é que tem bênção para contar aqui? Levanta a mão. Ih, não vou ouvir.
mesmo, senão não sai daqui hoje. Tá vendo? É muito, o povo liga lá dia e noite contando. Então pronto. Agora vamos lá. Muitos apostatarão da fé, ou seja, vão desistir da fé. Vão desanimar, vão parar pelo caminho, por darem ouvidos, o quê? A espíritos de demônios, enganadores. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Eu tenho 43 anos de pregação, de ministério. Quem sabia disso? Esses dias eu ouvi alguém falando. Esses dias eu ouvi foi um senador. Ele falou dos dons de maravilhas. Ele falou: se vocês falam dele e o acusam, por que não o prendem e não fecham a igreja? Ele está certo. Por quê? São 43 anos pregando. Porque tentam denegrir, só que o resultado é isso aí que você está vendo. É lá fora, a multidão que está lá fora. Por quê? Porque o povo está cansado disso. Porque para cuidar de você não aparece não, mas para tentar atrapalhar a sua fé aparece. Eu não tenho medo deles, eu não tenho papas na língua. Eu prego a palavra. Eu ando o Brasil e o mundo e ando no meio da rua. Você viu lá no aeroporto, não viu? E não ando com o exército atrás de mim, não. Já sofri um monte de atentado. O último, eu espero, foi uma facãozada no pescoço. Quem lembra disso aqui? Lembra? Mas eu estou aqui. E aí, antes de sair o resultado no hospital, já põe lá: Valdemir está morto. Chegou a notícia lá, bispo, na Bahia. Você não acreditou não, né? Você ficou meio... Vamos lá. Aliança do Senhor com Abraão, com Salomão, perdão. Quem sabe o que é uma aliança? Não sabe? Quem é casado e você não sabe o que é uma aliança? Aí, ó. Aliança é compromisso. Aliança é quando alguém assume uma responsabilidade com outro alguém. A Bíblia diz que eu e você somos o quê? Eleitos. Somos o quê? Eleitos. Mostra lá, filho. Olha lá. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Interrogação. É Deus quem os justifica. Põe na palavra eleitos. Tem uns aqui que são eleitos, ó. Na verdade, é ela que é a prefeita, né? É ela que é eleita. O senhor já foi eleito. Não é verdade? É porque me ensinaram errado, desculpa. Mas a bispa veio no meu ouvido e falou: é ela que é eleita. Então, o que quer dizer eleito? Veja bem, como é que se faz para eleger alguém? Se vota nesse alguém, é isso? E quando você elege alguém, você dá o quê? Poder a este alguém. Quando a Bíblia diz que eu e você somos eleitos de Deus, traduzindo quer dizer que Deus nos deu o quê? Poder. Se você elege alguém, você dá poder para esse alguém. Elegeu o prefeito, você dá poder para ele. Elegeu o governador, você dá poder. Elegeu o presidente, você dá poder. Elegeu o deputado, você dá poder. O vereador. Deus elegeu você, Deus te deu poder. Aprende isso, está escrito lá, ó. Eleitos de Deus. Deus nos elegeu, Deus nos deu
poder. Imagina o tamanho do poder de um governador, de um prefeito, de um presidente, de um deputado, de um vereador, uma autoridade que ocupa um cargo eletivo. Aí você traz para o mundo espiritual. Se Deus nos elegeu, quer dizer que Deus votou em nós, ou seja, voto é escolha. E se Deus nos elegeu, Deus nos escolheu no meio de muitos. Eu tenho muitos irmãos, entre eles, Deus me escolheu para presidir, para dirigir, para pregar. Não fui eu. Provavelmente eu sou o mais desprovido de recursos entre eles. Só que quando Deus elege, Deus elegeu você, ninguém pode tocar em você. Ninguém pode tocar em você. Aprende isso. Então, Deus fez uma aliança com Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Olha só, presta atenção. Salomão tinha duas obras. Ele construía uma casa, um palácio, um templo e ao mesmo tempo a sua casa. Aí observa ali a ordem. Primeiro ele acabou a casa de quem? Primeiro ele construiu a casa de quem? E depois a casa do rei, ou seja, dele. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. O que você está precisando? Você está precisando ter sucesso naquilo que você intenta fazer. Empreende naquilo que você deseja, não é verdade? É isso. E quem é que pode fazer isso na sua vida? É Deus. Não é Valdemiro, não é este nem aquele, é Deus. Não tem essa não, de esperto, espertalhão, sabichão. Todo homem é vulnerável. Aliás, a Bíblia diz que toda carne é erva, seja a carne de Valdemiro, do apóstolo, seja a carne da autoridade política, do judiciário. Nós somos homens e como tais somos vulneráveis, somos falíveis, tá? Esse mesmo aí, o Salomão, que foi o mais sábio que a terra já viu, chegou uma hora que estava tão cansado que falou: tudo é vaidade. E se afligiu também. Alguma coisa precisava ser feita, mesmo Salomão tendo priorizado a obra de Deus. Por isso Deus apareceu para ele e disse o seguinte, versículo 12: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Olha a chave ali, ó. Deus falou: ouvi a tua. Quem fez uma oração hoje aqui já, ou mais? É preciso ser o Valdemiro ou Francileia para Deus ouvir? Não, porque para Deus não tem grande, não existe grande, não existe mais ou menos importante. Aquele que ora com um coração sincero, você pode ter vindo aqui hoje sem o dinheiro da passagem, do lanche, do jantar. Se o seu coração foi sincero quando você orou, você vai ver o resultado até chegar na sua casa, porque a sua oração terá sido ouvida. Não tem essa. Quando eu digo não sou compreendido, é porque o homem
ele se enche de vaidade na medida em que ele cresce, ele conquista, porque ele não se lembra, ou talvez não tenha conhecimento para tal, de que nenhum ser humano é capaz de conquistar alguma coisa se Deus não quiser. João capítulo 3 diz, o João Batista falou: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu tenho visto isso na vida de muita gente. Não tem grande. O grande, o que tem muito recurso econômico, financeiro, dinheiro, ele pode ser acometido de um câncer, não pode? Mas ele vai buscar os melhores e maiores tratamentos. Mas e aí? Você já ouviu algum rico morrer? Quem já ouviu falar que um rico morreu de câncer? Morre. Culto. Por quê? Porque o homem foi feito para depender de Deus. Aprende isso. Nós vamos chegar lá. Então Deus aparece para Salomão e fala: ouvi a tua o quê? Oração. Se Deus ouvir a sua oração, presta atenção. Se Deus ouve a sua oração, você não precisa de mim. Quem entende o que eu estou falando? Presta atenção, por favor. Você precisa do Valdemiro? Não, você não precisa de mim. Eu falo isso todo dia. Esses tais aí que me perseguem é porque são perturbados mesmo, são endemoniados. Porque nos meus ensinamentos para os bispos e pastores, todo dia eu falo: ninguém precisa de mim. Para que Deus te chamou então, apóstolo? E te colocou como pregador? Exatamente para eu ensinar você que você não precisa de mim. Você precisa orar. Deus me mandou hoje aqui para dizer que você não precisa de mim. Você precisa orar. E aí Deus vai chegar para você e vai falar: ouvi a tua. Se Deus ouve a sua oração, o mundo inteiro pode virar contra você, que você será vencedor ou vencedora. Você já viu há quanto tempo eu estou lutando contra um monte de adversário? Dia e noite querendo me destruir a obra de Deus. Quem já percebeu isso? E o resultado é isso aí que você vê. Você sabe por quê? Porque eu falo com Deus e Deus me ouve. Aí quem poderá? Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, vê lá, versículo, está com dificuldade aí, meu filho? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, mas eu não sei nem ler, apóstolo. Eu não estou falando de leitura, estou falando de oração. Mas eu não sou dessa religião. Eu também não sou, não. Uma mulher grega, de origem cirofenícia, estava com a filha morrendo em casa, endemoniada, doente, e ela não era judia, e não podia entrar na igreja dos judeus, falar com Jesus. Aí ficou vigiando. Quando Jesus passou e a multidão atrás, ela saiu gritando atrás: Senhor, me ajuda, minha filha está endemoniada. Aí os obreiros de Jesus, discípulos, não aguentavam mais, falaram: Senhor, despede essa mulher, resolve o problema dela.
para ela parar de importuná-lo. Jesus falou: não posso tirar o pão dos filhos e lançá-lo, ou seja, eu não posso atendê-la e deixar de atender vocês. Aí ela ouviu e falou assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem também das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus ouviu isso. Você sabe o que é migalha, não sabe? Farelinhos. O que ela quer dizer com isso? Jesus colocou aquela mulher à prova para ver até onde ia a humildade dela. E diz a Bíblia que a humildade precede, ou seja, quando você é humilde, ou quando você é honrado, é porque você é humilde. Só os humildes são honrados, presta atenção. Nós vamos chegar lá. Ela falou: os cachorrinhos comem das migalhas. O assunto era o quê? O assunto era liberar poder para curar a filha. E ela quis dizer o seguinte: eu não preciso de tanto. Uma migalha do seu poder já liberta minha filha, já cura minha filha. Foi isso que ela quis dizer. Então lhe disse Jesus: por causa desta palavra. De quem é a palavra? Não é de Deus, não. Quem foi que falou que os cachorrinhos comem da migalha? Foi Deus, é? Foi a mãe aflita. Por causa desta palavra, vai lá, meu filho, presta atenção, rapaz. Por causa desta palavra de quem? Palavra da mulher, da mãe. Olha o que Jesus falou. Palavra é o quê? Uma palavra dirigida a Deus, como se chama mesmo? Oração. Oração. Quando você dirige a palavra a Deus, está fazendo o quê? E Jesus falou para ela: por causa desta oração, por causa desta palavra, olha o poder da oração. Podes ir. O demônio já saiu da sua filha. Olha lá. E ela foi e a filha já estava curada, A exemplo do que aconteceu com o marido aqui, Chegou em casa, a mulher estava de pé. E a mesma coisa, a mãe chegou, a filha estava de pé. Por causa de quê? Da oração. Se ela tivesse feito biquinho, pirraça, eu não vou mais na igreja porque ele não me atendeu. Ele falou não vai tirar o pão dos filhos, lançar os cachorrinhos. Ela tinha uma grande necessidade, ela tinha um grande desejo. Ela queria voltar para casa e ver a filha restaurada, curada. Então ela se humilhou. Presta atenção. A atitude dela foi de humildade. E a humildade preceder aí na frente. Então, não vale a pena achar que Deus tem obrigação, ou se ofender, porque até o momento você está vivendo uma situação e não aparece ninguém para te ajudar. Ora com humildade e o seu socorro virá do Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Continuando, Deus disse assim:
ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Tudo que eu e você precisamos é que Deus ouça a nossa oração. Ah, apóstolo, eu queria tanto que Deus me desse um emprego. Você já mandou currículo, já foi em entrevistas, até se humilhou já para determinadas pessoas para conseguir um emprego ou um favor, quando deveria, na verdade, se humilhar para Deus. Quando você se humilha diante de alguém para te ajudar, se você fizer esse mesmo gesto para Deus, Ele muda a sua história. Ele muda a sua história. Deus disse assim: se eu cerrar os céus. O que quer dizer a palavra cerrar? Fechar. Se eu fechar os céus, quem é que fecha os céus? Quem é que abre os céus? Olha que coisa maravilhosa. Quem é que não deixou ninguém na sua casa quando veio para cá? Então você fechou. Quem fechou a casa? Por que você fechou? Porque você tem? Quem vai abrir sua casa? Você. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele fala para Salomão assim, ó: se eu fechar o quê? João Batista falou quem, João? Que o que eu preciso vem de onde? O que você precisa vem de onde? O que nós precisamos vem de onde? Vem do céu. Deus falou: se eu fechar os céus, cerrar, fechar, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, os devoradores, ou se enviar peste entre o meu povo. Olha só, o mundo ensina que Deus tolera tudo. Deus não tolera tudo, não. Deus ensina, Deus alerta, Deus disciplina, Deus perdoa, mas Deus não inocenta. Você tem que mudar de atitude, mudar de vida, mudar de conduta, refinar o seu caráter. Você tem que tomar uma posição e falar: eu vou viver uma vida regrada, e se humilhar diante de Deus. Presta atenção, presta atenção. Deus falou na época do Salomão. Qual época? Salomão foi o homem mais rico da terra, foi? Mais sábio? Qual época que é mais difícil? Hoje para nós ou na época para Salomão? Para Salomão. Eu vou explicar para você por quê. Deus falou para Salomão abrir e fechar o céu, falou que ele, Deus, é fechar. Ele. Quem é que tinha a chave na época de Salomão? Era Salomão ou Deus? Deus. Agora olha no Evangelho, Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Jesus perguntou para os discípulos assim: quem diz o povo ser o filho do homem? O que as pessoas falam de mim? Jesus falou. Aí eles disseram, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro confessou Jesus, ó. Aí Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Dar-te-ei também, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra ficarei minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei, vamos lá, dar-te-ei o quê? Chaves de onde? Dar-te-ei as chaves, e o que ligares na terra terá sido ligado, e o que desligares na terra terá sido desligado. Presta atenção. Você já ouviu algum ensinamento de que o Simão tem a chave e ele é que faz chover, ele é que deixa entrar ou barra as pessoas no céu? Isso não é verdade. Eu vou ler o texto de novo, fica atento. Simão lá no céu, ele está lá com Deus, ele não precisa mais da chave, ele não precisa mais. Você pode ver que Jesus foi claro. Ele disse: o que ligares aonde? Simão estava onde? Ele disse: o que ligares aonde? A chave que Simão recebeu só funciona aqui na terra. Lá no céu não funciona, lá não precisa de chave. E todos nós que cremos e que oramos, nós temos a chave. Tem jeito de melhorar isso aí, filhinha, por favor? Dar-te-ei as chaves de quê? Do reino? Mostra lá a palavra. E essa chave liga aonde? Na terra. Quando ela liga na terra, o que acontece lá no céu? É ligado também. Céus governados pela terra, ó. E o que desligares aonde? Na terra, terá sido o que? Desligado? Como é que alguém faz para ligar alguma coisa no céu? Que chave será esta? A oração. A oração. Aí, não tendo discernimento espiritual, alguns pregadores, sacerdotes dizem: Pedro tem a chave do céu. Não, esquece. Quem tem a chave do céu é você, sou eu, nós. Ele já teve, quando estava na terra. Só quem está na terra e crê em Deus é que tem essa chave do céu. Porque Jesus foi claro: essa chave só liga aqui ela só desliga aqui lá na frente, irmão, lá embaixo, vai para frente, vai para frente, vai para frente. Acha a terra, e aí, menino? Acorda. Olha lá, ó. Liga na terra e é ligado. Um dia desse eu cheguei lá em Juruá, no Amazonas, e tinha uma multidão no aeroporto, e o povo clamava: apóstolo, os peixes boi estão morrendo, os peixes, nós estamos aflitos, já não chove há tantos meses. Aí eu olhei para a multidão assim e falei: que dia é hoje? Segunda. Eu falei: amanhã, terça-feira, vai chover e não vai parar mais. Quem viu isso aí na televisão? Está chovendo até hoje. Eu sou o quê? Eu posso fazer chover? Não. Nem o chuveiro lá em casa eu consigo desligar às vezes. Começa a dar choque, eu rapo fora. Mas a oração, a palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, faz rebuliço no céu, liga e desliga no céu. Aprende isso. Quem viu isso? Quem viu? Está chovendo lá? Liga lá. Então, olha só. Olha lá. Mandaram o vídeo de lá, ó. Olha, pô, sabe como é que está isso aqui? Você quer ver uma coisa? Voltando lá. Se eu cerrar é o quê? Fechar. Isso na época de Salomão. Quem abria e fechava o céu naquela época era Deus. Hoje, Ele deu a chave para você e para mim. Nós é que abrimos e fechamos o céu. Quando nos calamos diante das dificuldades, os céus se fecham para nós.
Quando oramos e nos humilhamos diante de Deus, os céus se abrem para nós. Não tem nada a ver com religião, nada a ver com igreja mundial, não. Tem a ver com aquele que ora, aquele que crê, aquele que se coloca na dependência de Deus, aquele que faz aliança com Deus. Sua aliança tem que ser com Deus. Não sai atrás de homem correndo para lá e para cá, não. Homem não tem nada para te dar. Sua aliança é com Deus, não é Valdemiro, não. Valdemiro é que nem você. Estava entregando ali o projeto. Eu não tinha almoçado ainda. Me deu uma fraqueza, corri lá em cima, comi um bife e voltei valente. Valdemiro, você não comeu uma proteínazinha, está quebrado. Comi um bife, só um bife também. Parmegiano, eu acho, aquele negócio. Mas nada. Aí, ó, daqui a pouco o bife acaba, eu vou ter que comer outro, é claro. Mas eu vivo assim. Se eu não comer, eu caio aqui, rapaz. Mas Deus não. Então faça aliança com Deus. Amém? Faça aliança com Deus. Continua lá, filho. Vamos encerrar para o povo, precisa ir embora também. Ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e o quê? Orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Esse se humilhar não é o que muita gente está pensando. Tem gente que acha que se humilhar é falar que é o estrume do cavalo do bandido, e não é. Até porque o sujeito nem acredita nisso. O sujeito fala que é estrume do cavalo do bandido e persegue os outros. Que humildade é essa? Esse se humilhar não é ajoelhar diante de homens, não. Não tem muito a ver com palavras, não. Tem a ver com o reconhecer a grandeza de Deus e a insignificância do ser humano. Por mais que você tenha recursos intelectuais, você pode ter dinheiro, você pode ter a caneta, você pode ter o que for. Pode ter o que for. Deus tem o poder. Deus tem o poder. Ele disse: esse povo que se chama pelo meu nome, se o quê? Humilhar. Não adianta você falar assim, eu não sou nada, eu sou um miserável. Aí chega lá, você deseja matar o seu vizinho. Você chega e prega uma coisa e vive outra. Não. Reconheça que você é carne. Você é carne, como eu sou. Como eu sou. É porque você não anda comigo, mas tem hora que eu estou sozinho num canto chorando. Você deve ter desconfiado disso. Às vezes você vê, né? Quem já me viu chorando? Eu choro. Choro. Tem hora que eu apanho tanto que eu falo: ô Senhor, não estou aguentando mais não. Aí vem alguém e zomba de mim. Deus fala: não zomba dele não. Aí você viu o que acontece, né? Viu, não? Você já viu. Então, dependa todos os dias de Deus. Não abra mão disso. Em primeiro lugar, não pensa você que essa ou aquela religião vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua vida. Presta atenção. Deus não precisa nada de você, não. Deus não precisa de mim, não. Você acha que eu vim aqui porque Deus precisa de mim? Claro que não. Eu vim aqui exatamente
para dizer que você precisa buscar a Deus. Você quer saber de uma coisa? Onde você botar a mão a partir de hoje vai prosperar. Pera aí, deixa eu falar. Não bata no peito, não diga eu sou inteligente, eu faço, eu aconteço. Não. Se você tocar na pedra e virar ouro, diga: Deus faz, Deus fez, Deus fará. Aprende isso. O que você disser eu faço, Deus vai deixar para você fazer. Aí você vai endoidar. Continua, filho, para arrematar. Estou arrematando, não é de hoje, né? Olha lá. Se humilhar para quem? Para Deus. E orar e buscar a quem? Se você veio me buscar, você não leva nada, mas se você veio buscar a Deus, você leva tudo que precisa. E se converter dos seus maus caminhos. A inveja é um bom caminho ou mau caminho? Ah, é mau? O ódio, a vingança, o roubo, prostituição, vícios, criminalidade. Então a Bíblia diz: converter dos maus caminhos. Então eu ouvirei de onde? Ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. O que é sarar? Sarar é o quê? É curar. Essa terra não é necessariamente um campo onde se planta, não. Essa terra é o que você se propõe a fazer. Se você abrir uma loja, sua terra é a sua loja. Se você abriu ou montou como é que fala, um box, uma barraca, alguma coisa assim, um ponto de vendas, ali é a sua terra, tá? A sua terra é aquilo que você intenta fazer, são os seus projetos. E tem muita gente cuja terra está doente, os projetos estão emperrados, as coisas não se resolvem. Alguém deu um testemunho agora há pouco aí, que estava há 12 anos, se eu não me engano, com a sua terra doente, ou seja, o seu projeto emperrado. Saiu no valor de quanto? 120, não é isso? 120 mil. Então, Deus, Ele tem a solução para qualquer coisa que possa estar impedindo o seu sucesso, a sua alegria, estorvando a sua vida, seja na saúde, nos seus empreendimentos. E ele diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste. É isso. Esse lugar pode ser aqui, pode ser na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Deus não vai pedir aval para mim para te ouvir, não. Deus vai te ouvir aonde você estiver e aonde você orar a Ele. Amém, igreja? Eu não vim aqui dizer que a igreja mundial é melhor do que esta, do que aquela.
Eu vim para orar por você e dizer que Deus, Ele não ouve só a minha oração, Ele ouve também a sua oração. Você me ouviu? Você ouviu a bispa orando ou o apóstolo orando quando a gente estava de joelhos? Não, você não ouviu. Nós oramos só com o coração. Deus ouviu? Teve milagre no meio de vocês? Então, por que eu fiz isso? Por que nós fizemos isso? Para você ver que Deus ouve até quando oramos no pensamento. Mas oramos ao Pai, o Criador, em o nome de Jesus Cristo. Não ore no nome do apóstolo Valdemiro, ore no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? E Deus vai te atender. Fica de pé, por favor. 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 Pé, por favor.